Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. E vou falar do que eu mais gosto, né, aqui, que são quadrinhos. Hoje eu vou falar então de Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Para quem não conhece o Quintanilha, ele é um quadrinista que está numa ascensão gigantesca já há alguns bons anos. Ele é brasileiro, é um quadrinho nacional, mas que já foi muito premiado na Europa, em alguns países, assim, os quadrinhos dele já atingiram muita gente. Inclusive, Tungstênio foi adaptado para um filme. Ainda não vi o filme, então não vou falar sobre ele. Não tenho convicção de onde vocês conseguem encontrar também. Se tem, de repente, na Netflix, na Amazon Prime. Acredito eu que talvez vocês consigam encontrar pela Globoplay. Afinal, é uma transmissão daqui, né? É um filme nacional. Acho que deve ser um pouco mais fácil por lá. Mas qualquer coisa, quem ficar interessado, vale a pena dar uma procurada. Paguei baratinho, tá, nesse quadrinho, consegui pegar numa oferta na internet, paguei R$20, não me arrependi nem um pouco. Por quê? Tungstênio, ele vai narrar uma história peculiar. No começo eu fui pego muito mais pela surpresa de saber, cara, que história é essa que o Quintanilha tá tentando me contar. Ela se passa no Nordeste, se não me engano, na Bahia, e basicamente a gente começa vendo um cara que tem toda mais aquela pinta de malandro, conversando com um senhor que parece ser mais das antigas, daquela pegada mais durão, meio turrão, um cara que cresceu dentro de um período onde o exército comandava, né? E esses dois estão conversando perto de um forte quando eles escutam uma grande explosão. E a gente vê que tem uns caras usando bombas para pescar. E é uma coisa que é ilegal, né? Você vai matar um monte de animais presentes ali, você vai alterar todo o ecossistema. E aí o cara que é mais turrão, que é o cara que é o soldado, ele fica puto, ele decide fazer alguma coisa. Ele sobe no forte, briga com o soldado, chama e ele quer que eles tomem providência. E a partir desse ponto vai acontecer uma série de coisas. A gente vai acompanhando uma mulher no ônibus, vai acompanhando o pessoal fazendo um encontro ali na praia e um monte de coisa vai acontecendo e essas histórias começam a se direcionar, elas começam a apontar para uma mesma direção ali, que a gente vai perceber tudo isso se aproximar no final. O que eu acho mais interessante disso aqui são duas questões. Primeiro, eu acho que isso aqui é uma aula no sentido de como você saber explorar o que é a cultura brasileira dentro de um quadrinho sem deixar absurdamente estereotipado e mesmo assim coletando aqueles formatos, coletando aquelas figuras que a gente já conhece. Então tem esse cara que é o truculento, que é o velho, que não entende a passagem das coisas hoje, que acha que tudo era melhor no tempo dele, do jeito dele. Tem esse cara que é o malandro, que cresceu dentro de uma simplicidade e deu o jeito dele de fazer as coisas e entende a ética de uma outra maneira, não defendendo nenhum personagem nem outro. Nenhum personagem aqui é totalmente defensível e eu acho que nenhum é totalmente condenável também. Você tem também a presença do policial que acredita em todas aquelas questões de uma maneira mais dura, mas está ali para exercer o serviço dele. Tem a mulher que se sente que de fato de certa maneira agredida, né, verbalmente na sua casa, que não consegue afastar aquela vida dela, que se sente presa. Então tem um monte de cenário que a gente está cansado de ver presente no Brasil. Só que isso é tudo muito bem amarrado numa história que é simples, mas que é legal de acompanhar. No começo eu achei meio estranho, e aí foi pegando, e eu devorei o quadrinho porque eu queria saber o que ia acontecer. O traço do Quintanilha eu não acho muito bonito, sinceramente, né? Eu não gosto tanto das figuras humanas aqui que ele usa, mas é extremamente funcional, é muito funcional. Ele usa a presença dos tons diferentes ali, né, do branco, de um cinza mais escuro, de uma coisa que é quase preto, de um cinza mais clarinho, de uma maneira que ela é muito narrativa. E outra coisa que eu acho muito legal nesse quadrinho é que é uma aula de narrativa. Ele começa a amarrar determinados pontos, quando é necessário você entender uma coisa a mais sobre o personagem, ele vai voltar em outra conversa que até então você não precisava saber, então ela não aparece. Você vai ver isso um pouco depois, quando for necessário. E não fica forçado, não fica estranho. Você não se perde na passagem de tempo. De repente ele sai do ponto A, ele vai para um ponto B, acompanhar o que está acontecendo com outro personagem. Também não é forçado, você não se perde e tudo vai caminhando, vai amarrando de uma maneira que é muito, muito legal. A questão do enquadramento também, a maneira como ele explora cada uma das cenas, eu acho bem interessante. Olha como mesmo pela câmera é muito fácil, né, de entender tudo que está sendo narrado em cada uma dessas cenas. E ele
abusa bastante dessas variações de enquadramento também, até causando alguns efeitos aqui mais exagerados que eu acho que funcionam muito bem em determinadas cenas. Isso aqui já é bem à frente na história, mas não vai ser spoiler para ninguém, porque é extremamente difícil de entender fora de contexto. Enfim, para quem tem interesse em quadrinho, para quem tem vontade de estudar mais, de aprender a respeito de quadrinho, quer estudar a narrativa visual principalmente aqui, essa narrativa sequencial de imagem e de texto, vale muito a pena ver o trabalho do Quintanilha. Ele tem diversos outros quadrinhos publicados, infelizmente, admito, esse é o primeiro que eu leio dele, nunca tinha lido nada, mas já sei que para mim, de agora em diante, é leitura obrigatória. Eu quero pegar os outros quadrinhos, quero ver, quero entender mais da passagem e da experiência que ele já tem, quais foram os outros trabalhos que ele fez e o que ele vai trazer de agora em diante. Enfim, coloca esse cara no seu radar, Marcelo Quintanilha, dá uma olhada, ele é muito bom, você aprende muito de narrativa com isso aqui. Tenho a impressão que eu posso reler várias vezes esse quadrinho e eu ainda não vou conseguir pegar tudo o que ele usou por uma história que, quando a gente para ver o argumento, né, a sinopse dela, é uma história simples, mas que é impressionante a capacidade, a experiência com que ele junta tudo isso aqui. Fica a dica então, Tungstênio. Valeu, até mais, gente!